Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Verbo de Deus. Desde já desejo que o Altíssimo abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua parentela. Neste vídeo você irá acompanhar um tremendo relato de 3 sonhos que uma irmã teve de acontecimentos seríssimos aqui no Brasil e no mundo. E os sonhos que ela teve se encaixa completamente com alguns sonhos que eu já postei de outras pessoas aqui no canal. Assim que eu ouvi esse áudio, assim que ele chegou para mim, vi que era necessário postá-lo aqui no canal O Verbo de Deus, pois como vocês sabem, este canal tem o intuito de trazer relatos relacionados ao reino de Deus, seja testemunho, visões, profecias, sonhos, tudo isso é postado aqui, claro que com o máximo de responsabilidade e comprometimento com vocês inscritos. Então já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para quando chegar mais vídeos como esse, você receber em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância desse vídeo e distribua para mais pessoas. Agora seja alertado por esse tremendo relato. A paz do Senhor a todos. Quero falar algo da parte de Deus, né? Deus me mostrou 3 revelações, né, em sonhos. E quero deixar um versículo aqui também da parte do Senhor, né, que se encontra em Amós 3:7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? E também Apocalipse 3:6, que diz: aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Que a gente possa estar atento diante da palavra de Deus, aquilo que Ele tem mostrado aos seus servos, né? Porque Deus tem mostrado aos seus servos, tem usado os seus servos sobre a terra, mas as pessoas estão brincando, não estão atentos para ouvir a palavra do Senhor, não estão dando ouvido, né, ao que os servos do Senhor vêm dizendo. Gente, vamos estar atento à palavra do Senhor, vamos estar atento ao que está acontecendo, né? Tudo que está havendo no nosso Brasil, tudo que está acontecendo nos países de fora, as guerras, os tsunamis, e entre outras coisas. Eu tive um sonho, né, da parte de Deus, que eu creio assim, que foi do Senhor para a minha vida, que foi na primeira quinzena, na primeira quinzena de dezembro de 2023, até lá eu não ouvia falar, né, sobre o assunto, mas Deus me levou a um supermercado muito grande, né, onde eu estava lá naquele supermercado, e eu tinha entrado naquele supermercado para comprar um pedaço de carne, e era um pedacinho de carne muito pequenininho, gente, porque eu não tinha dinheiro, eu só tinha 4 moedas na mão, e aquele supermercado que eu entrei, ele estava vazio. E eu olhava de um lado para o outro e eu dizia: Senhor, o que está acontecendo? E o supermercado com todas as prateleiras vazias, gente. Foi terrível, né, de ver aquela situação. Gente, eu pegava nesse pedaço de carne e o rapaz olhava para mim do açougue e olhava e dizia assim: a senhora vai querer mais alguma coisa? E eu dizia: não, eu não quero mais nada porque eu só tenho esse dinheiro. Aí eu pegava e ia pro caixa passar esse pedaço de carne, né? Que era muito pequeno, gente, não tinha como. Era muito pequeno. Então eu passava de volta para passar no caixa e via todas as prateleiras vazias. Gente, quando eu chegava no caixa, né, para passar, a moça do caixa olhava para mim e dizia: a senhora vai levar só isso?
E eu dizia só. E eu olhava novamente para o supermercado e era como se fosse um atacadão, gente. Era como se fosse um atacadão. Era um lugar muito grande, mas que estava vazio. Estava vazio, vazio. E na minha frente tinha uma moça passando umas compras e ela deixava uma bolsa, aquelas bolsas de costa, né, que os meninos vão para a escola, que as crianças usam para a escola. E ela estava com uma bolsa escura e ela deixava essa bolsa cair. Quando ela deixava essa bolsa cair, eu via a bolsa dela, ela muito aperreada, e ela começava a catar muito rápido, mas eu vi, gente, era muita injeção, eu vi muita injeção, gente, era muita injeção. E eu olhava para ela e eu tentando ajudar, e ela não deixava eu tocar naquelas injeções, e eu dizia, moça, para que tudo isso? Para que essas injeções? E ela não me respondia, gente, ela só olhava para mim com aquele olhar assustado, colocava todas as injeções na bolsa. E aí eu fiquei, né, olhando para ela e eu me acordei num susto muito grande, porque foi muito real, gente. Depois de 3 dias, né, depois desse sonho que eu tive, depois de 3 dias, Deus me mostrou outra coisa, né? Eu me acordei como se eu tivesse num lugar que só tinha areia, muita areia fina, muita gente, era muita gente. Todo mundo correndo com uns baldes, né, eu não sei se alguém conhece aqueles baldes de manteiga, que são grandes, que essas padarias usam para fazer bolo, né? E que revendem esses baldes. Era muita gente correndo com aqueles baldes e era muita gente atrás de água. E eu começava a gritar, porque Deus dizia para mim que aquela água estava contaminada e que não era para beber. E eu começava a gritar no meio da multidão, gente, não bebam essa água, voltem. E todo mundo desesperado atrás de água, porque só tinha aquele cantinho de água, gente, era muito pequenininho. Era como se fosse uma barragemzinha, mas muito pequenininha, não tinha quase água. Mas as pessoas corriam com muita sede. A água era escura, ela era escura, gente, era muito escura. E as pessoas corriam porque só tinha aquela água para beber, para fazer tudo, só tinha aquela água. E um homem se levantou e disse assim, para de gritar, você não está vendo que todo mundo está morrendo de sede, que todo mundo está precisando de água? E eu dizia, moço, a água está contaminada. E ele olhava para mim e dizia, mas é a única que tem. Desse jeito, gente, ele falava para mim com essa autoridade. E eu começava a gritar, mas as pessoas não me ouviam. E mais uma vez eu me acordei, né? Foram sonhos muito rápidos. E o terceiro sonho foi depois de 8 dias, porque eu pedi muita misericórdia ao Senhor, e eu disse ao Senhor que eu não aguentava, né, mais ver aquela situação, eu não aguentava mais vivenciar aquilo, eu não estava mais conseguindo. E eu chorava muito, gente, graças a Deus, né, para a honra e a glória do Senhor, eu estou conseguindo contar sem chorar, porque eu só fazia chorar, né, porque era uma cena terrível. Gente, quando Deus mostra algo pra gente, é como que é inexplicável, é muito difícil, porque é uma realidade muito grande, sabe? É uma realidade muito grande. Aí depois de 8 dias, né, que eu estava orando, que eu já estava mais tranquila diante de tudo que eu tinha visto, mas que eu estava ainda muito pensativa, o Senhor me deu mais outro sonho, que foi o terceiro sonho. E ele me mostrou, né, que ele me mostrou muita gente na rua, muita gente adulta, né? Eu não via criança, gente, eu só via adultos, pessoas adultas. Era muita doença, era uma tosse terrível.
Era uma tosse terrível, gente. Era, meu Deus, misericórdia. Eu via muita gente conhecida, eu via uma amiga, né? E eu começava a falar com ela, o que foi que aconteceu? E a única pessoa que não estava doente naquele lugar era eu, né? Eu não estava doente, gente. Eu não me via doente naquele lugar, mas eu via todas as pessoas doentes. Eu estava naquele lugar, Deus me levou naquele lugar para mim ver o que estava acontecendo. Eu senti tudo que o povo estava sentindo, eu senti a agonia. E eu olhava para essa amiga e eu dizia, o que é que está acontecendo? Por que que você está assim? E ela com muita tosse, eu dizia, cadê as crianças? Porque, gente, eu não via nenhuma criança. Eu não via nenhuma criança. Só era pessoas adultas na rua. Era muita gente na rua, muita gente doente. Era muita gente adulta doente, gente. Gente, pelo amor de Deus, era muita gente. Era uma coisa absurda de se ver. Era, sabe, foi tremendo o que Deus me mostrou, gente. E fora outras vezes que Deus tem me mostrado várias coisas, né? Deus também me mostrou, eu me levantei no meio de uma guerra. Eu me levantei no meio de uma guerra e essa guerra eu conseguia ver os bonés e a roupa do exército brasileiro. Eu conseguia ver a roupa do exército brasileiro, gente. Era uma guerra. Eu vi aqueles caminhões tanque. Eu vi aqueles caminhão tanque. Era muita bala, era muita coisa, era muito tiro, era muito, sabe, era muita lama, era muita coisa. E eu via os soldados e tinha um rapaz que ele tentava me proteger e ele perguntava o que é que eu estava fazendo ali e eu perguntando a ele onde era que estava meu filho. E eu procurava meu filho porque meu filho ele está servindo no exército. Então eu começava a gritar, eu começava a gritar e ele começava, eu via muita gente, muitos rapazes mortos, né, com a farda do exército, com aqueles capacetes do exército. E a única coisa que eu vi quando levantei a minha cabeça daquele lugar, né, eu vi uma bandeira, gente, uma bandeira, eu vi uma bandeira que ela era vermelha com branco. Ela era vermelha com branco. E eu estava em casa. E meu filho tinha chegado do quartel e ele estava tomando banho. E eu disse assim, meu filho, eu tenho algo para lhe falar. Ele disse, o que foi, manhã? Aí eu bem séria. E ele disse assim, eu disse, eu tive mais um sonho. E ele disse, manhã. Aí eu disse, foi, meu filho. Eu vi o exército nas ruas, eu vi o exército, eu vi a guerra. Era muita guerra, meu filho. E eu vi uma bandeira. Eu não sei qual é essa bandeira. E ele disse, qual era a cor, mãe? Aí eu dizia assim, meu filho, é vermelha com branco. E ele disse assim para mim, manhã, já começou essa guerra, manhã. Só que ele disse assim para mim, manhã, já começou a guerra. E eu disse, meu Deus, meu filho, eu vi essa guerra, eu me levantei no meio dessa guerra. Gente, é muito real. Jesus está voltando. Gente, pelo amor de Deus, guardem alimento. Deus está mostrando que vai faltar alimento, que vai faltar água, né? Assim como ele usou Faraó, né? Deu um sonho a Faraó. E José foi interpretar o sonho de Faraó, né? Deus usou José para interpretar o sonho de Faraó. Deus mostrou que ia haver 7 anos, né, de fome sobre a terra. Gente, pelo amor de Deus, Deus está alertando. Vamos abrir nossos olhos. Vamos parar de picuinha, de brincadeira, de disse-me-disse. Gente, não vai acontecer quando você quer que aconteça. Isso não vai acontecer quando eu queira que aconteça. Isso vai acontecer no tempo do Senhor sobre a terra. Quanto tempo Noé passou pregando a palavra do Senhor e todos estavam se dando a casamento, estavam vivendo suas vidas, construindo casas, sendo felizes, cantando, se divertindo. E Deus alertando, né, para que Noé falasse para o seu povo, falasse para o povo do Senhor, e ninguém dava ouvido. E aí veio, né, a grande chuva, né, aquela grande tribulação.
e foi tarde demais. Gente, não espere que seja tarde demais. Pelo amor de Deus, gente, vamos abrir nossos olhos. Hajam pela fé, tenha fé em Cristo, tenha fé em Jesus. A palavra de Deus, ela é uma só, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos crentes estão dizendo assim? Eu vejo nos comentários, né, postados em redes sociais: ah, mas o Senhor, ele vai cuidar de cada um de nós. Sim, o Senhor, ele cuida, mas também, antes do Senhor cuidar, o cuidado dele vem antes, é nos alertando, porque a própria palavra deles fala, né, que em Amós 3,7, ele vai usar os servos dele sobre a terra, para avisar os seus. Então, gente, para com esse negócio de, Jesus vai prover. Gente, a gente não está no deserto, né, para que o Senhor venha prover, não, porque ele está falando, ele está alertando, né? Vamos deixar de incredulidade, vamos crer dentro da Bíblia, da palavra do Senhor. O Senhor vai cuidar sim, como todas as vezes ele cuidou e cuida. Mas vamos fazer a nossa parte perante ao Senhor, né? Vamos fazer a nossa parte, gente, pelo amor de Deus. Que naquele tão grande dia você não seja pego disperso, pelo amor de Deus. Porque grande vai ser o que vem pela terra, gente. Vamos deixar de estar com palavras contrárias. Vamos parar de estar, eu creio em Deus. Até o diabo crê em Deus, gente. Misericórdia. Se acorda para a vida. Entendeu? Se acorda. Deus está cuidando. Não vem dizer que Deus vai cuidando, porque Ele já está cuidando. Ele cuida todos os dias. Quando a gente levanta, quando a gente se deita, quando a gente está diante do Senhor, quando a gente ora, quando a gente vai trabalhar, quando a gente volta, Deus nos está nos abençoando a todo momento. Nós somos bem-aventurados diante do Senhor, né? Pelas coisas que o Senhor tem feito sobre nossas vidas, e nós não estamos olhando, vendo isso. Gente, é a palavra que eu tenho para deixar para vocês. Reflitam sobre tudo isso. Gente, pelo amor de Deus, eu peço para vocês encarecidamente, em nome de Jesus, pelo nome santo do Senhor Jesus, que nos alerta todo dia para o que vai acontecer. Assim como foi no tempo de Noé, o Senhor continua nos alertando. Amém? Fiquem na paz do Senhor, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Amém. Meus irmãos, as coisas estão se estreitando. Deus tem revelado aos seus servos as coisas que em breve irão acontecer. Deus vem alertando através de sonhos, visões e arrebatamentos, para que quando acontecer, nós não venhamos ser pegos de surpresa. Para os que não acreditam, eu respeito, porém você há de concordar comigo que não é mera coincidência essa quantidade de sonhos relacionados com o mesmo tema. Vamos esperar. Como eu tenho dito aqui, é o que nós devemos fazer, pois como a irmã disse aí no relato, nada acontece no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Muita gente quer que aconteça hoje, quer que aconteça amanhã, mas não acontece no nosso tempo, e sim no Kairos divino. Deixe o seu comentário aqui abaixo. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse sonho profético. Temos um encontro marcado para o próximo conteúdo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.